Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós estaremos estudando um argumento do problema do mal proposto por Patrick Monahan. Então, Patrick X. Monahan, ou P.X. Monahan, propõe o seguinte argumento do mal, né? Na primeira premissa se Deus existe, ele lançou pelo menos uma pessoa criada no mundo e o fez de forma livre e consciente. Premissa número 2. Se Deus lançou pelo menos uma pessoa criada no mundo e o fez de forma livre e consciente, ele é culpado de tratar pelo menos uma dessas pessoas com desrespeito. Premissa 3. Se Deus existe, ele não é culpado de tratar pelo menos uma dessas pessoas com desrespeito. Conclusão, logo Deus não existe. O argumento do Monahan é um argumento que parte da ideia de que Deus é responsável pela existência das criaturas pessoais e que isso seria um problema do mal. O que é um problema do mal, né? O problema do mal é uma formulação que tenta colocar em dúvida a existência de Deus partindo da ideia de que existe mal ou sofrimento no mundo. Existem duas formas principais de problema do mal. Uma forma a gente chama de problema lógico do mal e a outra a gente chama de problema evidencial do mal. A forma lógica do problema do mal tenta mostrar que há uma incompatibilidade entre o conceito de Deus e o conceito do mal, ou seja, eles são incompossíveis, ou seja, eles não são possíveis juntos nessa interpretação. Há uma incompossibilidade, ou seja, não é possível que os dois estejam juntos. Então, de acordo com as formulações lógicas do problema do mal, seria incompatível que houvesse ao mesmo tempo Deus e o mal. Uma outra forma de formular o argumento é chamado de problema do mal evidencial. O problema do mal evidencial diz que a existência de Deus e a existência do mal não são de fato incompatíveis logicamente. No entanto, se a gente considerar os tipos de males que existem no mundo ou a quantidade de mal que existe no mundo, isso tornaria a existência de Deus improvável. Então, você tem uma forma lógica e uma forma evidencial. O Monahan, ele está propondo uma forma lógica do problema do mal. Geralmente, na literatura, boa parte dos filósofos acreditam que o problema lógico do mal já foi completamente superado, ou seja, de que não há formas consistentes de demonstrar que a existência de Deus e a existência do mal são de fato logicamente incompatíveis. Apesar de alguns filósofos acharem isso, devemos lembrar que na filosofia nem tudo é consenso. Então existem pessoas que acreditam que é possível reformular o problema lógico do mal de modo a mostrar algum tipo de incompatibilidade entre a existência de Deus e a existência do mal. E o Monahan, Patrick Monahan, tentou formular essa formulação que eu li para vocês, que é uma tentativa de tentar mostrar uma incompatibilidade lógica entre a existência de Deus e a existência do mal. Só que aqui é um argumento muito curioso, que na verdade o mal aqui é simplesmente um desrespeito que Deus teria ao criar seres pessoais. Então esse argumento é lógico, mas o que está em questão é só se existe um universo onde existem seres pessoais. E o argumento, na verdade, do Monahan é que a criação de seres pessoais sem o consentimento prévio desses seres pessoais é um mal que é incompatível com a existência de Deus. E se Deus existe, ele não criaria seres pessoais. Percebe então que o argumento, na verdade, elege uma coisa que o argumento considera um tipo de mal. Qual que é esse mal? O desrespeito às criaturas pessoais. Criar pessoas é desrespeitadas nesse argumento. Então, se pessoas foram criadas, houve um desrespeito a essas pessoas, segundo o argumento, e nesse caso haveria uma incompatibilidade. Ele ainda é um argumento lógico, porque essa incompatibilidade entre esse mal, que é a existência de pessoas, é uma incompatibilidade lógica, né? Não é possível, não é que é improvável, não é que a existência de pessoas e a existência de Deus, existe uma improbabilidade de que as duas coisas existam juntas. Para o Monahan, a existência de Deus e a existência de pessoas é incompatível.
É logicamente incompatível. Se existem pessoas, não existe Deus, e se existe Deus, não existem pessoas. Por que ele acha isso, né? Ele vai partir do princípio de que Deus é responsável pela existência das criaturas pessoais. Então, muitos argumentos lógicos do mal focam nos atributos que a gente chama de atributos homini de Deus. Um atributo homini é como a onipotência, a onibenevolência, a onisciência. Então, muitos argumentos vão focar nisso, né? Ou que a onipotência de Deus é incompatível com a existência do mal, junto com a sua onibenevolência e junto com a sua onisciência. Ou seja, se Deus é todo poderoso, Ele sabe tudo e Ele conhece tudo, é todo poderoso e é todo bondoso, Ele jamais permitiria a existência do mal. No entanto, Monahan pensa diferente. Ele acredita que não é necessário que Deus seja onisciente, nem que Ele seja todo poderoso para que a gente possa formular um argumento lógico do mal. Mesmo basta que Deus seja muito esperto ou que Ele tenha um poder significativo. O único atributo desses homini que o Monahan continua dando importância é o atributo de onibenevolência, ou seja, que Deus é totalmente bondoso. Então, importa para o argumento que Deus seja totalmente bondoso. No entanto, ao invés de focar em um atributo homini, tirando a onibenevolência, Monahan tenta focar no que ele chama de uma espécie de outro atributo de Deus, de que Deus é responsável pela existência de tudo que existe. Então, existe uma responsabilidade divina. Se alguma coisa existe no mundo, se ela foi criada, então o responsável pela existência disso no mundo é Deus. Então ele vai trabalhar com a ideia de responsabilidade divina. Só que como o argumento dele foca na existência de criaturas pessoais, então ele vai focar na ideia de responsabilidade divina pela existência de criaturas pessoais. Então ele parte do princípio o seguinte: Deus é responsável pela existência das criaturas pessoais. Claro, partindo da hipótese de que Deus existe. Partindo da hipótese de que Deus existe, Deus é responsável pela existência das criaturas pessoais que existem no mundo. Eu sei que pelo menos uma criatura pessoal existe, que sou eu mesmo. Talvez, outras pessoas não existam. Talvez eu não possa ter certeza que outras pessoas existam, porque eu não sei se eu estou alucinando, eu não sei se é um sonho que eu estou. Então pode ser que só eu exista, mas pelo menos eu existo, As outras pessoas pode ser que não, mas isso não importa para o argumento. Importa para o argumento que você existe, e você sabe que você existe. Talvez você não saiba se as outras pessoas existem, mas pelo menos você deve existir. Senão você nem estaria aí fazendo questões e perguntas. Então Monahan considera assim, olha, pelo menos eu existo. Uma coisa eu tenho certeza, eu posso não ter certeza de que as outras pessoas existem, mas eu sei que eu existo. Então pelo menos uma pessoa existe. Só que se uma pessoa existe, essa pessoa foi criada por Deus, e Deus é responsável pela existência da existência dessa pessoa. Só que a questão que o Monahan coloca, que é o problema, é que Deus nunca perguntou para essa pessoa se ela queria existir. Ou seja, Deus nunca chegou na pessoa e perguntou assim, você gostaria de existir? Na verdade, ele criou a pessoa sem pedir permissão. E isso para o Monahan é um problema. Então, o Monahan acredita que isso é uma forma de desrespeito à pessoa, criar ela sem pedir permissão. E aí ele vai entender que há um princípio de que pessoas são seres autônomos. Aqui ele vai recorrer à teoria do Kant. Na teoria do Kant, nós somos pessoas, e sendo pessoas, nós somos pessoas que têm autonomia. Nós temos liberdade de escolha, e isso significa que a gente nunca pode ser usado como um meio. Nós somos sempre fins em nós mesmos. E que nós precisamos respeitar a liberdade das pessoas. Se eu sou uma pessoa, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade. Então, se alguém quiser escolher alguma coisa para mim, ela precisa me consultar primeiro, Mesmo que, por exemplo, eu ache, para aquela pessoa o melhor para ela é isso. Mas se ela é uma pessoa autônoma, que tem liberdade, eu preciso respeitar essa autonomia. Mesmo que eu ache, eu acho que isso é melhor para você, eu preciso respeitar a liberdade da pessoa. Então, Monahan parte do princípio de que pessoas precisam ter sua autonomia respeitada. Isso não significa que é completamente, sempre imoral, desrespeitar a autonomia de uma pessoa. Por exemplo, um pai, em relação a uma criança, um filho, ele pode levar o filho na escola, mesmo que o filho fale, eu não quero ir para a escola. Se o filho fala, eu não quero ir para a escola, o pai geralmente vai desrespeitar a autonomia do filho e obrigar o filho a ir para a escola.
Isso a gente entende geralmente que é moralmente permissível. No entanto, Monahan, curiosamente, diz que por mais que isso seja moralmente permissível, um pai obrigar um filho a ir para a escola, isso é um desrespeito ao filho, porque o pai está desrespeitando a autonomia do filho quando obriga ele a ir para a escola. Da mesma maneira, né, nós fomos obrigados a existir. Ninguém nos consultou primeiro, ninguém nos perguntou se a gente queria existir. Então, Monahan acha que assim como um pai desrespeita o filho, obrigando ele a ir para a escola, Deus estaria desrespeitando as pessoas ao criá-las sem pedir permissão antes. Nesse caso, o argumento prossegue e o Monahan pede para a gente imaginar que a gente tivesse uma varinha mágica. Vamos supor que eu tenho uma varinha mágica. Com essa varinha mágica, eu pudesse chegar numa pessoa, vamos supor, seja você, né? Eu chego em você e falo assim, olha, eu vou usar minha varinha mágica para mudar algumas coisas em você. Aí eu descubro que você gosta de sorvete de chocolate. E aí, sem te consultar, sem perguntar se você quer que eu faça isso, eu pego a varinha mágica e faço assim, plim, plim. E você passa a gostar agora de sorvete de baunilha e odiar sorvete de chocolate. Será que eu agi certo em mudar um gosto seu sem perguntar para você? Aí, de repente, eu falo assim, nossa, você é heterossexual, mas agora eu queria que você fosse gay. E aí eu pego a varinha mágica e mudo sua orientação sexual, agora você virou gay. Só que eu não te perguntei se você quer ser gay, eu só transformei você em uma pessoa gay. E aí o Monahan também dá como exemplo algum tipo de transtorno mental ou coisas como o autismo, alguma coisa assim. Então vamos supor que eu usei minha varinha mágica e falei assim, agora você vai virar uma pessoa autista. Ou agora você vai virar uma pessoa com esquizofrenia. E aí eu uso minha varinha mágica e mudo isso em você. Talvez você vai chegar em mim e vai falar assim, olha, como assim você tá mudando as coisas em mim? Você tá me transformando em alguém que não gosta de sorvete de chocolate. Eu era hétero, agora eu virei gay. Eu era uma pessoa que não tinha nenhum transtorno mental, agora eu tenho esquizofrenia. E aí, certamente você se sentiria desrespeitado que eu começasse a usar uma varinha mágica para mudar várias coisas em você. Isso seria um desrespeito, porque eu não pedi permissão para você. E aí o Monahan acha que é exatamente isso que Deus faz com as pessoas. Deus escolhe a orientação sexual delas, Deus escolhe se elas vão ter ou não um transtorno, ou se elas nascerão sem algum tipo de doença ou alguma coisa do tipo. Então, escolhe a personalidade delas sem consultar elas antes. E aí, mesmo que isso fosse permissível em alguns casos, isso seria um desrespeito pela autonomia da pessoa. E aí, o Monahan prossegue dizendo, que ele dá um outro exemplo, que é o caso das pessoas quando elas vão reclamar do que a ciência está fazendo hoje, Porque agora, hoje em dia, nas ciências, na biomedicina, nas biotecnologias, estão se desenvolvendo tecnologias capazes da gente, por exemplo, manipular os genes de uma pessoa, Existe uma tecnologia chamada de CRISPR. CRISPR é uma tecnologia que é uma tesourinha. É uma tesourinha é uma tesourinha microscópica, que você vai lá, corta um filamento de DNA, consegue editar o DNA e consegue, então, programar como é que vai ser a pessoa. Então, por exemplo, eu vou lá no laboratório, aí eu falo, já existe essa tecnologia, só que ela ainda está sendo desenvolvida e esbarra em várias leis éticas, para poder ser utilizada. Mas como é que funciona essa tecnologia? Eu quero montar um bebê que tem olhos azuis, cabelo loiro, ou um bebê que seja gordinho ou magrinho, ou que seja negro, ou que seja branco, ou que seja alto, ou que seja baixo. E eu posso ir lá no laboratório, pegar o DNA do bebê, do feto, do embrião, editar o DNA com essa tesourinha chamada CRISPR, e eu posso fazer o bebê que eu quiser. Eu posso criar o bebê que eu gostaria que fosse. Isso também acontece nos casos de clonagem, Eu posso clonar pessoas. Então alguém poderia pegar uma célula minha, teria que ser uma célula que pudesse ser usada de modo embrionário, uma célula tronco, por exemplo, alguma coisa assim. Alguém poderia pegar essa célula e criar um clone meu. E eu teria uma espécie de irmão gêmeo que não tem a mesma idade que eu, Que foi criado geneticamente e hoje já é possível também. As tecnologias tornam possível fazer isso. Mas vários países barram e proíbem esse tipo de pesquisa ou esse tipo de desenvolvimento tecnológico.
E qual que é o argumento que as pessoas usam? Aí o Monahan fala, as pessoas geralmente vão virar e falar assim, não pode fazer isso porque você está brincando de Deus. Você está brincando como se você fosse Deus e você está fazendo pessoas, criando pessoas, e isso é errado porque você está brincando de Deus. Mas aí o Monahan fala que se é errado a gente brincar de Deus, então também é errado Deus brincar de Deus. Porque nesse caso a gente acha que é errado porque a gente está manipulando como uma pessoa vai ser. E se é errado a gente fazer isso, também seria errado até Deus também fazer isso. Então esses são os exemplos que o Monahan usa para tentar argumentar que é um problema ético envolvido na criação de pessoas. Criar uma pessoa sem o consentimento dela é desrespeitar essa pessoa, né? Ninguém pediu para existir. E aí ele dá um exemplo de que quando ele fala de criar pessoas, ele está usando um sentido mais amplo, que é colocar pessoas em um cenário sem pedir a autorização delas. Então vamos supor o seguinte, que eu tivesse a minha varinha mágica. E aí com a minha varinha mágica eu te transfiro para um filme ou um jogo, sei lá, eu te jogo lá no Resident Evil, você vira um personagem do Resident Evil. Ou eu uso minha varinha mágica e você vira um personagem de algum jogo, pode ser o Mortal Kombat, ou de um filme, por exemplo, jogos mortais. Pode ser filmes legais e podem ser filmes ruins também. Só que se eu te usar essa varinha mágica e te colocar dentro de um filme sem pedir sua autorização, eu estou te desrespeitando. Pode até ser que eu fale assim, não, mas é um filme legal, é uma coisa que você vai gostar. Mas se eu usei minha varinha mágica para te transportar para um filme ou um jogo sem pedir sua autorização, eu estou te desrespeitando. E aí Monahan acha que Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente foi colocado no mundo que parece um filme ou uma história que a gente não pediu para estar aqui, e a gente está participando de um tipo de um filme ou de uma história, né? Geralmente essa história inclui a gente existir, e aí talvez a gente tenha que passar por algum teste. Se a gente passa no teste, a gente vai para o céu, ou se a gente não passar no teste, a gente pode ir para o inferno. Ou a gente foi criado para estar nesse mundo com algum propósito, que poderia ser, por exemplo, glorificar a Deus. Só que nesse caso, nós teríamos um outro problema, porque isso seria de novo um desrespeito à nossa autonomia. De novo, a gente está sendo usado como se fosse um mero meio para um fim. Então é como se Deus nos tivesse criado, não porque Ele respeita nós como pessoas, mas porque Ele nos criou para uma finalidade, que Ele não consultou a gente sobre ela, né? Que seria a finalidade de adorar a Ele, por exemplo. Nesse caso, Monahan acredita que existe um desrespeito à nossa autonomia. Só que tem um problema com esse argumento, que ele leva a uma consequência muito esquisita, né? Parece que esse argumento, se Deus não pode criar pessoas, se é errado criar pessoas sem consultar elas antes, também seria errada a procriação, né? Pais e mães não poderiam ter filhos. Porque quando você tem um filho, você está colocando uma pessoa no mundo sem ter perguntado para ela se ela queria nascer, ou se ela queria fazer parte desse mundo. Então, se o argumento do Monahan estiver certo, uma consequência dele é que é errado ter filhos. Monahan acredita que não é sempre errado ter filhos, né? Em alguns casos pode ser correto, pode ser ok ter um filho, né? Talvez você esteja sendo obrigado a ter um filho e aí a única maneira de evitar alguma catástrofe, algum mal maior é tendo esse filho. Existem casos em que obviamente pode ser errado ter um filho, né? Como ter algum tipo de gestação sabendo que aquele filho vai ter algum tipo de doença muito complicada, alguma coisa assim. Mas o Monahan parece aceitar a consequência de que é errado ter filhos em situações normais, assim. Ou seja, colocar pessoas no mundo sem consultar elas, ele fala não necessariamente que seria errado, né? Mas seria um desrespeito a essa pessoa. Então, de novo, como o exemplo da criança, né? Um pai obrigar um filho a ir para a escola, mesmo esse filho falando que não quer ir para a escola, não é errado, mas é desrespeitoso com a liberdade e a autonomia do filho. Então Monahan fala que é pelo menos desrespeitoso. Talvez não seja errado, mas é pelo menos desrespeitoso. Mas se Deus é um ser totalmente bondoso, isso significa que Ele jamais trataria uma pessoa com desrespeito. Só que pelo jeito, isso não acontece na realidade, porque na realidade existem pessoas.
pelo menos uma pessoa, que sou eu, ou seja, o Monahan fala que é ele, né? Pelo menos uma pessoa foi criada sem ter sido consultada antes. Ou seja, não houve um consentimento prévio. Se não houve esse consentimento prévio, houve um desrespeito a essa pessoa. Se houve um desrespeito a essa pessoa, Deus teria desrespeitado uma pessoa. Só que Deus jamais desrespeitaria uma pessoa. Então a gente tem duas opções. Ou Deus existe e pessoas não existem, ou pessoas existem e Deus não existe. Como Monahan acredita que obviamente uma pessoa existe, que não é Deus, então ele conclui que Deus não existe, nesse argumento dele. É um argumento que é complicado, né? E que parece ter consequências difíceis de defender. Mas eu vou deixar aí as críticas e as questões que vocês tiverem, quais são os problemas que vocês veem nesse argumento, para vocês colocarem no comentário ou o que vocês acharam do argumento. E até mais.